Introdução bíblica ao tema do juízo investigativo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e também no canal do Ricardo Oliveira, e nós estamos divulgando esta série de vídeos sobre o Santuário Celestial e a obra do juízo investigativo, em função do último debate que fiz na HIT TV no programa Vejam Só, com o pastor Fernando Galli, comentando um pouco aí se a doutrina do juízo investigativo era uma doutrina bíblica ou não. A gente sabe que o debate é um espaço muito curto, ainda mais para falar de uma doutrina tão ampla e tão extensa quanto a doutrina do santuário e do juízo investigativo, de maneira que eu acho que vale a pena a gente aproveitar o interesse no assunto que surgiu por causa do debate e aprofundar os esclarecimentos bíblicos em torno da questão. Então estou com minha Bíblia aberta aqui e vamos começar a passear em alguns panoramas interessantes que formam as bases e os fundamentos do que lá na frente vai se tornar a doutrina adventista do juízo investigativo no contexto do santuário celestial, onde Cristo é o sumo sacerdote que ministra por nós com intercessão e etc., diante do Pai, ok? Então vamos lá, onde começa a nossa história e a nossa base bíblica? Em Gênesis capítulo 2 e Gênesis capítulo 3. Em Gênesis 2, Deus coloca o homem e a mulher no jardim, dizem que eles podem comer de tudo, a não ser de um tal do fruto do conhecimento do bem e do mal. E no dia em que eles comessem o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles certamente viriam a morrer. Existem muitas implicações por detrás desta história bíblica. Primeiro delas é que eles não morreriam se não desobedecessem à ordem de Deus, então eram imortais, naturalmente imortais em submissão à obediência a Deus, então em comunhão com Deus eles viveriam para sempre caso não o desobedecessem, mas eles tinham liberdade também de seguir um caminho contrário, uma escolha contrária, e se eles viessem a fazer essa escolha, eles iriam pagar a punição da morte sobre eles e aí sobre a sua descendência. A gente sabe o que eles escolhem o pecado, enganados e seduzidos pela serpente, e aí a Eva come do fruto, dá a Adão o fruto, e eles comem e pecam contra Deus, eles se sentem envergonhados e nus. E ali acontece uma coisa muito interessante, que Deus os cobre de uma vestimenta feita de peles, segundo Gênesis 3, verso 21, tá bem? Então está pressuposto aqui nesta cobertura com uma vestimenta de peles, a morte de um animal para, assim, eles poderem ter peles de animal para vestirem e cobrirem a sua nudez, e agora vai se desenrolar toda a história do pecado. Então, logo depois já Caim vai matar Abel, e aí toda a história humana vai estar cheia de pecado, crime, violência, maldade. E tudo isso naturalmente lança à luz a necessidade de juízo. Vocês hão de concordar comigo, não é verdade? Veja que, por exemplo, a Bíblia se manifesta de forma muito expressa, muito clara em torno da necessidade de juízo e da realidade do juízo em torno de todas as coisas. Veja, por exemplo, Eclesiastes 12, verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então aqui a gente já percebe que a doutrina do juízo é uma doutrina bíblica que se relaciona com toda a história humana, tudo que se faz ou não se faz, tanto de bom quanto de mal, ok? E aí, naturalmente, por detrás destas questões, existem juízos em torno de vida ou morte, inclusive em contextos de redenção para salvação ou da rejeição da redenção para a salvação que conduz à perdição. Então esses são os temas bíblicos, vamos pensar assim, fundamentais e básicos em torno daquilo que lá na frente vai se tornar a doutrina adventista do juízo investigativo. Agora, para a gente se aprofundar nas bases bíblicas da doutrina adventista, é interessante a gente retornar à história do Êxodo.
Então, Deus, ele tem lá, na família do patriarca Abraão, depois Isaac, depois Jacó, essa família vai para o Egito, passa por 400 anos e dentro desse contexto todo são escravizados e etc. É interessante perceber que desde o início a fé desta família é uma fé que envolve o sacrifício de animais. Abraão, inclusive, sacrifica lá o cordeiro. Em lugar de Isaac, Deus proverá para si o cordeiro e etc. Deus proverá o sacrifício. Então a gente percebe que essa fé patriarcal, inclusive Jó lá também faz sacrifícios em relação aos seus filhos, caso eles tivessem pecado. Então já a conexão entre pecado e sacrifício, e o animal, e sangue, e etc. Tá? E aí Deus vai visitar a família de Abraão no Egito como escravos e faz uma obra extraordinária de juízo por um lado e de salvação por outro. Juízo sobre os egípcios e salvação para a família de Abraão, Isaac e Jacó. Aí Deus conduz eles ali até o deserto do Sinai, dá ali os 10 mandamentos numa manifestação extremamente gloriosa e etc. E logo depois da descrição bíblica dos 10 mandamentos, começa a história do santuário, em Êxodo capítulo 25. Então a Bíblia diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso, recebereis a minha oferta. E aí tem um monte de oferta lá: estofo, púrpura, carmesim, linho, pelo, pele, tinta, um monte de coisa. E aí no verso 8 se diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do santuário e para modelo de todos os seus móveis, assim o farei. Então agora, nesse contexto do êxodo, da libertação da terra do Egito, Deus conduz Israel, dá a ele a lei, os 10 mandamentos. Ali fala-se ali da guarda do sábado, não matar, não roubar, não ter outros deuses diante de Deus e todas as regras ali das 10 palavras. E aí logo depois disso já se introduz a revelação do santuário. E é muito interessante que a partir de Êxodo 25 até o final do livro de Levítico, nós temos aqui uma ampla porção bíblica que 90% do que está dito aqui se relaciona com o tal do santuário. E esse santuário, ele também está envolvido em inúmeras questões relativas a sacrifício, expiação, sangue, juízo, quem permanece no meio do povo, quem é eliminado do meio do povo, em relação a um monte de rituais envolvendo ali o derramamento de sangue, a expiação, e aí coloca o sangue do animal dentro do santuário, e depois uma vez por ano tem o dia da expiação e um monte de coisa. Então percebem o seguinte: o que vai se tornar lá na frente a doutrina do juízo investigativo vai encontrar a sua base, uma base muito importante além do livro de Gênesis, também nos livros de Êxodo e Levítico, ok? Então a gente vai precisar abordar estas porções bíblicas se a gente quiser entender esse assunto de fato e de verdade. Quando a gente chega no livro de Números, existe uma cena muito importante para o conceito de expiação, onde um homem rebelde é morto diante da sua rebeldia, e aquilo é expiação, ou descrito como expiação no contexto da fé israelita. Isso vai ser importante lá na frente, quando a gente for trabalhar conceitos de expiação além do sacrifício, também como expiação como punição e eliminação do mal no contexto do povo de Deus. E assim a gente continua a nossa saga de estudos da Bíblia. Aí o que acontece? Vamos dar uma pausa um pouco no Antigo Testamento, que vai falar inúmeras outras coisas sobre sacrifício, sangue, expiação, santuário e etc. Mas agora vamos entender que milhares de anos depois, séculos depois de tudo isso, vem o próprio Senhor Jesus Cristo, vive sobre a terra, ele vive como um israelita judeu, nascido sob a lei, obediente à lei, e etc. E agora esse homem morre, ressuscita, e agora a fé cristã vai se organizar em torno da fé neste homem que cremos que é Deus que se fez homem, é o Filho de Deus, um com o Pai que se fez homem, ok? Ele vence a morte e a experiência dos judeus, discípulos de Jesus em torno dele,
É uma experiência muito rica em termos espirituais, existenciais e também de profunda reflexão a respeito dos temas bíblicos que já estão pressupostos aí em toda a nossa jornada de estudo da Bíblia, para a gente entender lá na frente a doutrina do juízo investigativo e do santuário celestial, ok? Agora, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é mais o animal lá no sangue do santuário terrestre, agora é Cristo. E como é que é o derramamento deste sangue, qual a implicação disso, ou as implicações disso em relação ao santuário do céu, que vai nos conduzir até o livro de Hebreus, tá bom? Então o livro de Hebreus ele vai ser um livro extremamente importante para elucidar a experiência cristã à luz de toda a tradição israelita, judaica, inclusive em relação ao santuário, aos sacrifícios. E ali existem algumas coisas muito interessantes e muito importantes, tá bom? O meu propósito aqui não é fazer exegese de Hebreus neste momento. Faremos algumas exegeses ou indicaremos algumas exegeses de Hebreus no decorrer desta série que estamos iniciando sobre a doutrina do juízo, ok? Mas o importante é vocês entenderem que o livro de Hebreus vai ser extremamente fundamental para a gente pensar um monte de coisas dentro deste grande arcabouço que forma a base da doutrina do juízo investigativo. De antemão, é bom vocês saberem que existem muitas polêmicas sobre se o livro de Hebreus ajuda ou atrapalha a doutrina adventista do juízo investigativo, em função de algumas questões que nós vamos trabalhar com toda tranquilidade, calma, a partir do texto bíblico, sem fugir de nada do que a Bíblia diz. Mas também é importante que vocês saibam que muita coisa que o Adventismo ensina está fundamentado na carta aos Hebreus, em função aí de inúmeras coisas desta relação entre a fé cristã e a fé judaica. Não cremos que existe contradição entre as duas coisas, mas entendemos que o Antigo Testamento ilumina o Novo Testamento ilumina o Antigo Testamento, e tudo é palavra de Deus para nós, e a gente precisa entender. Então, a nossa doutrina do juízo investigativo tem amplo fundamento no Antigo e no Novo Testamento, desde o livro de Gênesis, passando por Êxodo e Levítico, e também no Novo Testamento, chegando ao livro de Hebreus e em muitos outros momentos. Em muitas questões fundamentais, nós temos base bíblica para falar da intercessão de Cristo por nós, por exemplo, em Romanos capítulo 8, para falar do derramamento de sangue de Cristo como sacrifício, como expiação, como, enfim, essa coisa de Cristo fazer expiação por nós, ok? E etc. Isso tudo é bastante claro na Bíblia e, naturalmente, existem entendimentos divergentes, mas a nossa doutrina tem base ampla e profunda na Palavra de Deus. Agora, retomando um pouco para o Antigo Testamento, uma coisa importante assim da gente saber, da gente entender, é que toda a história que se relaciona com Deus, o diabo, a humanidade, o pecado, a salvação, a redenção, a restauração de todas as coisas, num contexto de juízo, é uma história extremamente interessante, mas também que é envolvida em inúmeras problemáticas e dificuldades teóricas e práticas, ok? Se Deus vai julgar o pecado, por que permitiu o pecado? Se Deus é onisciente, já sabia o que ia acontecer, já sabe quem vai ser salvo e vai ser perdido, por que permitir a história ser desenrolada em termos do que a história foi desenrolada, e pecado, e morte, sofrimento? E como que tudo isso funciona ou não funciona? Então existem questões muito profundas por detrás dessas discussões todas de salvação, de perdição, de natureza humana, se é imortal, se não é imortal, e sendo mortal, como é que resolve, ressuscita, e não ressuscita, e quem ressuscita e por quê, e quem é salvo ou não é salvo e por quê, como Deus faz diferença entre as pessoas. Deus não quer que todo mundo seja salvo, e se Ele quer, por que não todo mundo é salvo? E na verdade, será que Ele não quer que todo mundo seja salvo? Então é importante vocês saberem que todas essas discussões existem, elas são amplas e profundas, os cristãos não concordam entre si com todas as questões relativas a estas discussões. E a Bíblia tem um livro muito especial para tratar um pouco desse grande contexto que é o livro de Daniel.
Então, o livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. É um livro que vai tratar esses inúmeros temas da soberania de Deus, da liberdade dos homens, do juízo de Deus sobre os reinos e as pessoas e o próprio Israel. Inúmeros contextos ali extremamente importantes. E aqui a gente chega em o cerne da questão do juízo investigativo na mentalidade adventista. Existem relações entre os capítulos do livro de Daniel e para o fundamento da nossa doutrina nós enxergamos uma relação importante entre Daniel 8 e Daniel 7 e Daniel 8 e Daniel 9, tá bom? E aí Daniel 8 no centro desta discussão. Então entendemos que a purificação do santuário é paralela ao juízo investigativo ali, onde se abrem os livros em Daniel capítulo 7, e o início para contar a profecia das 2.300 tardes e manhãs é Daniel 9 e as 70 semanas, com a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém lá do tempo de Esdras, ok? Naturalmente, existem exegeses concorrentes às exegeses adventistas em relação a esses temas. Existem muitas polêmicas e a gente pode entrar em todas elas sem nenhuma dificuldade, mas é importante que você entenda, então, que Daniel 8, à luz de Daniel 7, Daniel 9 e de todo o livro de Daniel, é um fundamento extremamente importante para a nossa compreensão daquilo que vai ser a doutrina do juízo investigativo. Agora, para fechar as bases bíblicas do que a gente entende e crê, para a gente justificar a nossa compreensão doutrinária, está a nossa compreensão do livro do Apocalipse, ok? Então, estamos abertos aqui a Bíblia no livro do Apocalipse, e esse livro vai ser extremamente importante para a gente lidar com as questões do juízo investigativo. No contexto do santuário celestial. Então a primeira visão de Apocalipse 1 já é Jesus no meio de 7 candelabros que já remontam, né, a imagética lá dos móveis do santuário. Um desses móveis era o candelabro. E etc. Existem muitas coisas interessantes nas cartas, onde Jesus se revela como aquele que sonda. Será que ele está fazendo um juízo investigativo aí? E está julgando as obras e o bem e o mal, segundo as pessoas fazem ou não fazem. Tudo muito interessante. Depois existem aí os selos, as trombetas e um monte de coisa interessante. E tem ali a sexta trombeta, a quinta trombeta e um monte de imagens do santuário e juízos acontecendo sobre a terra, até que a gente chega em Apocalipse 11, onde vai se medir o santuário, que também é uma imagem de juízo, e aí no verso 19 se diz que abriu-se o santuário que se acha no céu, foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então, a gente entra no livro do Apocalipse com as imagens do lugar santo, o santuário, tem ali então o candelabro e não sei o que, a mesa, aquilo e aquilo, e da metade final do livro do Apocalipse já entra lá a arca da aliança no santuário do céu, e aí o segundo compartimento do santuário, que era dividido em lugar santo e lugar santíssimo, fora o pátio. E etc. E ali existem um monte de imagens bíblicas a respeito aí do dia da expiação ou do juízo, também no livro do Apocalipse, tá bom? Então assim, pessoal, por que eu decidi iniciar a nossa jornada de estudo do tema do juízo investigativo dando esse amplo panorama? Por quê? Porque é muito importante vocês entenderem que, apesar de existirem polêmicas se as exegeses adventistas de todos os textos são corretas ou não, uma coisa não pode ser negada: a absoluta base bíblica daquilo que o adventismo crê e reflete, ok? Você pode discordar de uma exegese ou outra? Pode. Você pode criar polêmicas e dizer que o entendimento adventista é equivocado ou herético? Pode. Agora, uma coisa você não pode dizer: que neste entendimento não está refletido um grupo de pessoas profundamente interessados na Bíblia como palavra de Deus. Isso você não pode negar. Então, deste pressuposto de que a nossa doutrina é uma doutrina que flui da Bíblia, a partir do próximo vídeo nós vamos começar a trabalhar algumas questões exegéticas específicas em torno dos temas de sacrifício, de expiação, de purificação, de contaminação,
do santuário, e terra, e céu, e Cristo, e cruz, e Hebreus, e Daniel, e Apocalipse, e Levítico e tudo mais, ok? Justamente eu quis fazer esse panorama geral para vocês terem a visão geral, mas não vou me furtar a trabalhar polêmicas específicas. Quer falar de bode Azazel, quer falar de perdão de pecados, quer falar do grande desapontamento e das supostas heresias de Ellen White, ou não sei o que o Adventismo inventou essa doutrina para, enfim, tapar buraco ali na sua experiência falha e mentirosa de prever falsamente a volta de Jesus? Tudo bem. Sobre tudo isso nós vamos conversar a partir de agora aqui no canal Vem Senhor Jesus, aí no canal do Ricardo Oliveira também, para a gente aproveitar esse momento de interesse sobre o tema e poder explicar de forma mais profunda, mais exegética do que foi feito no debate, esse tema absolutamente fantástico. Então, se preparem que está começando uma excelente série que vai ser muito esclarecedora para quem tiver coragem de estudar a Palavra de Deus. E aqui a gente tem coragem de estudar a Palavra de Deus. Um abraço a todos.